E aí, galera? Bora ali! No vídeo de hoje nós vamos contar pra vocês os perrengues que a gente passou na viagem. Teve muitos! Demais! E esperamos que vocês possam apreciar um pouco, porque eu acho que não existe uma viagem sem problema, sempre acontece uma coisinha. E foi a nossa... não, várias! E nessa teve várias coisas, então acompanha aí. Então, pra começar, já no ônibus, tinha umas passageiras atrás, literalmente, nos bancos de trás da gente, que eram um saco, para não falar outros nomes inapropriados aqui para o momento, porque ninguém aguentava. Elas foram falando merdas a viagem inteira, gente. Um dia de viagem, um dia só falando coisa ruim da vida delas. A gente sabe horrores da vida delas. A gente conhece a vida delas todinha, até mais que elas. E só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. E quando chegou a noite, continuou. De madrugada eu acordei. Quando eu acordei, tá lá, elas plenas conversando na mesma altura de sempre. Gente, não dava pra aguentar, sério. E era cada biloca de 8 olhando assim, ó. Nossa, dava até medo. Como vocês poderem acompanhar em um vlog, tivemos problema com o ar-condicionado. Muito. O que acontecia? Quando o ônibus parava, o ar, ele meio que, sei lá, descongelava, e aí começava a pingar em cima da gente. O primeiro que pegou foi em cima de mim, depois pingou em cima da passageira da frente e da outra. Então foram 3... E pingou na passageira de trás também. Perfeito. No nosso lado também, como a gente estava do lado oposto, 2 cadeiras na frente da gente começou a pingar também. A gente já tava morrendo de medo de cair do nosso lado, mas... Não foi o caso. Não caiu. Aí, como vocês viram, a gente ficou com uns copinhos na mão, né, e tal, e paninho. foi isso aí, paninho. Imagina, tantas horas com um copinho assim, só segurando. Mas ainda bem que não gotejou quando a gente tava dormindo. Então, foi tranquilo essa parte. Foi a Depois que da viagem. congelava, ela parava. Então, sobre a volta pra casa, acabei de fazer essa bela engenhoca. Dei a mim do Juan, que eu consegui executar. Só espero que quando encher, ele não pese e cai toda a água na barriga. Vamos esperar. Amém. Aí, gente, na parada do café da manhã, quando a gente parou, mais ou menos 7 horas da manhã, a gente parou num posto, na beirada da BR, que a gente queria muito usar o banheiro. Quando a gente chegou, o banheiro dos homens não tava funcionando. Tinha umas paradas de madeira assim, que ele tava interditado, a gente já ficou triste pra caramba. Tava em construção. Sim, teve que escovar o dente na torneira do poço, lá perto do negócio de gasolina, assim, lá das bombas. Coisa mais horrível do mundo, velho. E nesse posto também, na volta, quando a gente voltou, a gente parou nele de novo. E quando chegou lá, eu fui no banheiro, mas só tinha mulher no banheiro dos homens. Que elas tomaram conta do banheiro dos homens, então... Esse posto foi horrível. Foi uma Nesse horrível. posto, o banheiro das mulheres também era sem condições. Sem condições. O horrível. vidro era transparente. Então, assim, horrível. Sem privacidade. Tinha 2 pias, só funcionava uma, com pouca água ainda. E na volta não tinha água E nele. fiquei sabendo que o vaso tinha muita cobertura de chocolate. Tinha. Sim, gente, um nojo. Nesse mesmo posto, ainda no café da manhã, a gente pegou uma fila, né, pra fazer o pedido. Quando eu cheguei lá, a moça falou que não, que a gente tinha que ir no caixa. E as mulheres, tipo, eram muito mal educadas. Tinha um cara que tava com problema no pedido dele. E ela simplesmente virou a cara e ignorou o cara. Então, assim, lá tinha um problema de tudo. De logística, de atendimento, de comanda. A gente nem tomou café da manhã nesse dia. Assim, de lá, eu levei uns pães e foi o que a gente comeu. Já fiquei triste pelo banheiro. Começou aí. Porque tu tinha que pegar uma fila enorme pra você fazer o pedido no caixa, pagar o seu pedido, depois ir lá, ver se tinha o pedido que você queria, falar com a mulher, pra mulher te tratar mal. Então, tipo, Uma merda. Horrível. Resumindo, não para nesse posto, porque eu não lembro o nome. Não lembro aonde foi, sei lá, gente. Mas é um posto de parada, assim, meio que todo mundo para lá, porque ele é meio aquele posto obrigatório que depois ou é ele ou não é ninguém. Ou não é Por nada. isso que essa merda, eles não estão nem aí, né? Porque só tem eles de opção mesmo. Ai, teve problema também que quando a gente chegou de manhã, tava lavando, era 8 horas da manhã, o cara ainda tava lavando, e a mulher ficou muito brava, a nossa guia, porque tinham senhorinhas passando mal, crianças e tudo mais, e o cara, tipo, também super ignorante. Tô nem aí, tenho que terminar de limpar e a bicha é cabulosa. O banheiro dos homens já não funcionava, e o cara tava lavando 8 horas da manhã, lavando das mulheres, então também não tava funcionando. E tinha uns banheiros químicos na lateral que também dá licença, tá bom? Sem condições de usar o banheiro químico, sendo que, né, tipo, tinha banheiro e tal. Sem condições. então, pessoal,
Quando entramos dentro do ônibus, tinha um problema de logística ali do ar-condicionado. O que que acontece? O ar-condicionado era muito grande, então ele tampava o espaço de colocar as malas, né? As mochilas e tal. E logo debaixo que a gente estava, no nosso assento, em cima já tinha bagageiro. Então, tipo assim, o local que era nosso Outros estava passageiros ocupado. colocaram. Então, assim, teve esse probleminha, só que a gente resolveu lá pegar a mala e a gente deu conta de colocar as nossas malas. Mas só foi esse perrengue, assim, de começo. Só que do nosso lado ninguém pegou. Então a gente ficou com a maioria embaixo mesmo. Porque a gente teve no Gra, assim, umas moças que viram que estavam ocupando o nosso espaço e tiraram, né? Diferente das outras do lado do Dan, que ocupou Que o era espaço que dele. Que era aquelas eu já pessoas comentei. que... o tempo todo. Que ocuparam o espaço dele e não estavam nem aí. Outro problema que a gente teve, como vocês viram no primeiro vlog, é que a nossa viagem ia durar 24 horas e durou 30. Teve alguns motivos. Primeiro, toda vez que a gente descia, tinham essas mulheres, Esses mesmos seres, esses gente. mesmos seres sempre, que elas eram tipo as últimas a descer, as últimas a se tomar conta da vida. Então toda vez que era hora, tipo, de todo mundo tava pronto, o motorista tinha que estar ficando atrás delas porque elas estavam enrolando. Então assim, isso atrasou muito, ele até ficou bravo porque ele falou, poxa, a parada que era de 30 minutos virava 50, uma hora esperando elas. Isso em todas as paradas. Em todas as paradas, né? Então, assim, tivemos esse problema. Outro problema que tivemos quando chegamos lá é que tinha uma família de umas 10 pessoas que não iriam para o hotel, elas só foram de ônibus e ali iriam ficar numa casa. E eles não tinham localização, não tinha nada. O motorista rodou umas 2 vezes caçando o endereço e não achou. Por fim, acabou deixando eles num ponto ali próximo de onde seria para eles se virarem, porque nisso já ia dar 4 horas da tarde. Como vocês acompanharam no vlog, lá no comecinho eu falei que o motorista disse que a gente ia chegar às 1h30. A gente chegou 4 horas da tarde no hotel, 3h50. E a gente foi almoçar às 5 horas, só pra vocês verem. Né? A brincadeira Porque que a foi. gente não almoçou hoje, tava assim, Só com desmaiando café de da- fome. É, Desmaiando de fome, tava um estressado. e tava com café da manhã, que foi nesse posto horrível que a gente não Exato, comeu. porque eles falaram assim, a gente pode pular o almoço e almoçar lá, que é rápido, e acabou não sendo tão rápido. Isso eles falaram, era um meio-dia mais ou menos. É. Tipo, a gente vai chegar lá 1h pouco, vocês almoçam, ou a gente para por aqui. A gente decidiu ir direto, né? Mas acabou que a gente chegou 4 horas da E tarde. era pra gente ter chegado com mais atrasado 2 horas da tarde, mas como teve que ficar rodando e lá dentro querendo ou não, Deus até mais lento, ainda mais de ônibus, então desse atraso todo. Se fosse indo direto, a mais tardar 2h30 a gente estaria chegando. Verdade. Então, gente, como a gente falou, a gente chegou lá por volta das 4 horas da tarde, só foi almoçar às 5, porque teve ainda que fazer check-in. A recepção, cara, foi péssima, horrível. A pessoa que nos recepcionou foi uma mulher, que eu não sei o que ela é, se é gerente, se é dona, não sei. Super mal educada. Sabe, no lugar, como tava todo mundo assim eufórico e tal, ajeitando as malas, que foi dentro do restaurante, ali onde a gente tomava café da manhã, que foi lá onde foi a recepção. No lugar dela chegar e falar, não, tipo, bora prestar atenção aqui que eu vou dar as regras e tal, não. Ela simplesmente falou, não, ó, se não prestar atenção no que eu tô falando, depois não vem me perguntar, não sei o que, daquele jeito, parece mãe estressada. Gente, uma coisa assim, sem noção, sabe, uma falta assim de educação. E ela foi super grossa, foi dando nas regras de lá e falou, tanto, se você prejudicar isso aqui é R$50 e não sei o que, papapá. Beleza, tipo, regras são regras, mas assim, A forma uma como forma foi dela passada. falar. Aí a gente tinha que preencher alguns papéis, né, e tal, pra fazer o check-in. Aí ela foi dar uma caneta pra cada um. E se você vê ela fazendo barraco por causa dessas canetas, gente. Ela falando com o cara lá. Ela pediu pra cada um devolver as canetas, né? Devolvam as canetas, por favor, não sei o que lá. Aí tinha um cara que tava com uma tampinha de caneta na mão, e aí ela olhou assim pra cara dele. Eu te entreguei minha caneta assim, sem a tampinha, devolva a minha tampinha. E que eu gente, uma Grossa coisa igual coisa de mula. sem noção, péssima, horrorosa. Sério, não dá mais aguentar a cara dela. Pra uma Peguei, então, a gente recep- também só pegou o que tinha que pegar e fomos para as quartos. Porque, Pra uma sério, recepção foi Que a gente tava horrível. cansado. Todo mundo horrível. estressado, com Com fome. fome? E chegar a ouvir merda. Foi complicado. Então, pessoal, assim que chegamos no nosso quarto, colocamos a chave, que é uma chavinha para ligar as tomadas, tudo. Graças a Deus o frigobar não precisava ligar, então colocava uma aguinha ali e ela congelava de boa. Só que o nosso ar-condicionado não prestava. Tipo assim, ele ligava tudo direitinho, só que ele não esfriava. Ventilava. Ventilava.
E ao lado, para quem assistiu o nosso vlog anterior, tá falando o seguinte, que tem que abrir a porta onde tem o ar-condicionado para dar uma ventilação e resfriar dentro do nosso quarto. Isso a gente não sabia. A gente foi ter que reclamar lá na recepção e o atendente explicou pra gente que tinha que abrir a porta para deixar aberto, para ter uma ventilação. Foi complicado, porque a gente passou a viagem quase toda morrendo no calor até alguém explicar. E isso foi no penúltimo dia, né? Exato. E eu só descobri isso porque eu fui no quarto da Bruna pegar uma chapinha e cheguei lá, o quarto da Bruna tava trincando de frio. Aí eu falei pro Juan, vamos reclamar, mas isso no penúltimo dia porque o calor tava cada vez pior. Exatamente. A gente tava sofrendo muito à tarde. E que nem a gente falou, a gente não sabe como é que funciona a coisa. Tem mulheres trabalhando lá o tempo todo, ninguém abriu a porta. E outra, a atendente explicou uma porrada de coisa no primeiro dia lá, mas não... Xaropan. Falou que tinha que abrir a porta para ventilar. A gente viu uma pedra lá e para não fechar a porta já tava fechada quando a gente chegou. Então assim... Porque geralmente os ar-condicionados, a parte de trás fica pra fora, né? Pra fora do apartamento. Só que o deles tava dentro de uma salinha incubada lá, com a porta fechada. Então não entrava ar pra ele puxar o ar pra gelar. Pra quem quiser ver, tá acompanhar, tá no vlog anterior. Olha só a situação. Gente, só pra deixar claro, a única pessoa mais educada do hotel era essa mulher que Essa nos mulher. recepcionou. É. Porque, de geral, as camareiras, os atendentes, que são os rapazes e tudo mais, Excelente. todos muito Com bem um educados. sorriso no Com um rosto. sorriso no rosto o tempo inteiro, super educados, super prestativos pra tudo. Um até elogiou a minha camisa, que era essa que eu tava usando. Muito gente boa, tipo assim, pra fazer amizade, sabe? É a Maravilhosos. pessoa da amizade. É. Inclusive, na volta, eles subiram no ônibus pra dar uma despedida pra gente. Foi a coisa mais foi linda. muito fofo. Quando a gente chegou no nosso quarto também, fui sentar na cama, a cama fez um barulho estranho. Aí eu fui olhar por baixo, ela tava com uns pedaços de pau quebrados. Então a cama já tava meio quebrada, cara. E querendo ou não, isso incomoda muito. Se você mexer muito pra dormir, essas coisas, a cama faz um barulho insuportável por causa da madeira. E sem contar o medo de quebrar. De quebrar de vez. A mulher falou, se um lençol estragar, manchar é 50 conto. A toalha aqui, não vai se quebrar essa cama, meu filho. Vou trabalhar aqui pra pagar. Acho que Então- a gente tava lá. O negócio tava complicado. Gente, uma questão. O banheiro em si era tranquilo, arrumadinho, top, adorei. Um espelho bom, amei. Porém, a parte do chuveiro tinha duas Reguladores. Tinha duas torneiras, uma fria e uma quente. Beleza. A fria era extremamente fria e o quente era extremamente quente. A gente girava os dois pra deixar ali, né, no morro, no meio termo e tal, beleza. Você tomava um banho tranquilo. De repente, durante o banho, gente, você tava se esfregando durante o banho, ele ia pro gelado sozinho, ele de repente ia e te gelava a alma. E quando ele tava gelado, de repente ele vinha aumentando, esquentando e te torrava o cérebro, gente. Gente, não dava. Era o tempo todo, ele subia e descia o tempo E inteiro. lá era energia solar, então Nossa. o quente pelava. Eu até E queimei o a perna na gelado hora. te congelado. Gente, você pensa, você tá banhando de boa, de repente fica frio, fica quente, fica frio, fica quente. Esse perrengue a gente não passou, então Graças foi a Deus. algo específico dele. Sim, do nosso quarto. E lembrando também mais uma coisa do quarto, o quarto não tinha guarda-roupa. Entendeu? Verdade. Não- E o Você problema pode pensar, é- não tinha um guarda-roupa físico, mas não tinha lugar de você guardar roupa, cara. Tinha tipo dois cabides. deles, No no deles, deles, tinha no dois nosso cabides. Não tinha nada. E era só isso. Então lá tinha duas camas no quarto, um de casal e solteiro. A cama de solteiro virou Virou um guarda-roupa. guarda-roupa. Porque a gente jogou Porque tudo não em tinha cima, lugar de né? guardar roupa, velho. E o nosso a mesma coisa, a gente tinha aqueles negócios de botar chapéu, mas ainda se veio quebrado. Que a gente colocou. O nosso tinha varanda, a gente colocou na varanda pra pegar sol. Só que a sacada era muito perigosa, tipo, Tipo, não a tinha sacada. proteção. Agora o Juan vai contar uma história também que a gente não botou nos scripts aí. Sobre a nossa visão da sacada. Então, a nossa sacada, assim, ao invés do Dan e da Bruna, a deles perfeita, bonita. virada pra piscina e É. tal. A era virada, tipo, O nada. pra entrada dos Da carros, da garagem, Com um fundo. com um fundo, assim, à esquerda tinha a janela dos banheiros do pessoal que vivia aberta e eu via só bunda. Eu não vi nada. Todo dia eu ouvia, eu não via. À
À direita era uma casa de um pessoal que eu só via gente de toalha e de Camisola. camisola escovando os dentes. Então assim, toda vez eu deixava tudo fechado pra não ficar ninguém me ver, né? Porque, pô, Se tá te vendo, se você tá se eu tô vendo, vendo né? os outros, né? Imagina eu. Bem, outro ponto que a gente avalia assim como negativo é o café da manhã. Porque todos nós somos mais do salgado. E lá 80% a 90% do café da manhã era doce. Então se você gosta de mais doce no café da manhã, vai ser excelente pra vocês. Pra nós foi perhaps. É tanto que toda vez vocês podem ver que o meu café da manhã era um pão com queijo, uma tortinha pequenininha e uma melancia. Vocês até pensaram que era a mesma foto todo dia, mas não, era Não. todo dia A mesmo. mesma coisa. Então, assim, tinha muita opção doce, torta, mousse, que mais, Bolo. gente? Bolo. Tinha várias opções de bolo. Várias opções de bolo. Mas a parte salgada faltou um pouco. Gente, mas no último dia teve uma farofinha de calabresa que salvou. Caramba. A farofa gostosa. Aquela farofa tava Nunca gostosa na de vida café comi da farofa no manhã. café da manhã, Eu mas Pensa- continuo não comendo. Pensa num ser humano que comeu muito, foi o Juan. Demais. E o Danilo tem uma reclamação do café da manhã. Não tinha pão de queijo, tô bolado. nenhum dia teve pão de queijo. Ai, pra nossa cultura, que eu achei super estranho, lá tinha... Como é que era, gente? Era mandioca? De manhã, Tinha Mandioca, batata doce, banana, banana cozida. cozida com casca e tal. Como a gente não é bem- acostumado A gente com não é essa cultura, Ai, acostumado. a gente né? achava estranho. Uma dica pra vocês, se vocês forem se hospedar nesse hotel, levem coberta. Mesmo que lá o clima seja muito quente, a gente chegou, não tinha coberta lá, cara. Tipo, tá, o clima é quente, você pode dormir sem coberta, mas o ar-condicionado gela pra caramba e as muriçocas te levam pra É. porque tem muito muriçoca, então leve coberta, porque quando a gente chegou não tinha coberta. Então, galera, no nosso ano novo a gente foi passar na passarela do álcool, como vocês acompanharam no nosso vlog, né? Aí chegou lá, tava tudo de lá. boa. A gente foi lá andando na passarela, tomamos altos drinks lá provando e tal. Chegamos lá com surpresa, a gente teve uma surpresa que ia ter o show da Solange Almeida gratuito, a gente não sabia disso. Beleza, aí a gente tava no show daquela banda, como é que era o nome da banda? Arriba sai. Arriba Sai, a gente tava lá excelente. de boa, muito massa eles. A gente tava lá de boa curtindo, aí ia começar o show da Solange, né? Próximo da virada. Aí a gente foi atravessar pra Muvuca lá do lado. Muita gente mesmo. Quando a gente chegou lá, assim que deu a virada do ano, começou a dar os fogos, veio uma multidão de gente correndo. Começou a rolar porrada, era tiro, era bomba, era fogo, saindo de todo canto. Exagerado. Tô brincando, gente, Mas tô é brincando. briga. Mas teve uma porrada que os caras estavam correndo e como tinha muita gente grudado, não tinha como a gente correr, então a gente só fez o movimento de ir pra trás. E quando aconteceu isso, tipo, acabou aquela noite, né? Porque a gente ficou meio que assustado. Foi 8 segundos depois dos fogos. Porque na hora que deu a confusão, deu pra olhar pros, como eu sou um pouquinho maior, eu olhei meio por cima, eu vi o povo meio desesperado. Então pra mim pareceu que tinha alguém machucado. Então a gente meio que ficou assustado E de ficar também naquele como- lugar. E também como era já meia-noite e a gente estava praticamente já no final da passarela do álcool, a gente tinha que voltar pro ônibus. E a gente E tava tinha uma hora uma pra ir da embora. manhã. Então pensa, aquela muvuca, tinha o quê? Umas 1.500, 2.000 pessoas ali? Tinha até mais. Ou Muita mais. gente. Muito mais pessoas. E imagina, A gente demorou 45 minutos pra atravessar a passarela de lá até chegar no ônibus. A gente quase perdeu o ônibus. Porque a gente teve outro perrengue. No meio do caminho, estavam fechando os espaços de passagem de sair e de entrar. Porque não podia entrar com garrafa de vidro. E aí os policiais já tinham perdido o controle de entrada e saída. Eles tiraram as grades e aí a passagem ficou liberada. Foi onde ficou mais que a fácil gente da conseguiu passar. sair. E nessa, gente, nós já estávamos mortos Nossa. de dançar, de pular, sem falar nessa caminhada, que foi, tipo, totalmente estressante e Muito. cansativa, né? Eu não pulo nem danço, já minha perna já tava doendo. Imagina pra quem. Nossa senhora. E Babi que não ia pular, não ia fazer nada, quando começou a tocar as músicas lá, tava quase voando, né? Então, gente, como vocês acompanharam no vlog, no primeiro dia a gente foi conhecer a praia lá em Arraial da Ajuda. E, assim, próximo, era um pouco longe, assim, no mar, tinha uma pedra lá no meio. E a gente Coragem. queria muito ir lá pra tirar foto. Só que dava pra ir andando, porque era bem raso, né? Aí fomos só eu. Assim. Raso, Não foi cobria a Danilo. gente, É, pronto. não cobria, era raso até aqui de boa. Foi Danilo, Juan e eu. E quando a gente chegava até a metade do caminho, era só areia. Da outra metade era coral. E a gente foi pisando nos corais e algas e daquilo tava me dando agonia, gastura. Aí eu acho que eu reclamei tanto que eu furei meu pé no coral. Eu fiz um machucado, ele rasgou, saiu sangue e o sal torrou minha perna. Porque estava doendo, estava ardendo. E o Juan também machucou. Eu machuquei, eu chutei o coral. E lembrando Pô, que velho, eu era guia dos dois, né? Porque
A Bruna tava meio com medo depois de ter machucado, o Juan tava também mais com medo ainda. Então era eu puxando a Bruna e a Bruna puxando o Juan, fazendo trenzinho escolar porque a gente pra pisava pedra. assim, um coral, aí dava pra pisar de boa. Outra hora ele era uma coisa pontiaguda que te furava. Outra hora tinha um buraco no meio que você enfiava o pé. Você tava andando assim, você tava aqui, depois você tava lá, você tava aqui, era tava lá. muito louco. Então, pessoal, eu saio daqui de Planaltino pra ir pra Porto Seguro, arraiar, descansar. Aí me vem um vendedor, tava lá fazendo tatuagem de rena pra me ofender. É um filho da mãe, só porque eu neguei a tatuagem. Falei que eu não queria, ele começou a me xingar lá. Depois, nunca mais ele apareceu lá. Isso foi de manhã. E nós ficou até umas 4 horas, mais ou menos, 3 horas mais ou menos, e ele não apareceu lá depois mais. Todos os vendedores que passaram por nós, passaram novamente. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Só E que sabe esse, gostar? esse só foi. E só vou gostar só ele que foi o escroto, porque todos os outros vendedores ambulantes, os das barraquinhas, todos. Igual vocês viram super gente boa. aqueles da flor. Caralho, que flor é aquela? Super gente Top. boa, super educados, nós Perfeito. amamos. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Assim, tenham tirado risada, né, na verdade, da desgraça alheia. E contem pra nós aí um perrengue de viagem de vocês, o maior perrengue que vocês já tiveram. Lembrando que esse foi o vídeo do perrengue. No próximo a gente vai falar coisas boas, viu? Então, galera, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações e veja todos os vídeos que esse mês é vídeo todo dia. Todo dia. Acompanhe a gente. E siga a gente também no Instagram, @bora.ali.br. Bora ali!